Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Estamos começando hoje o nosso culto ao Senhor, mostrando para você que já é membro da igreja uma área que você conhece muito bem e que eu acredito que você esteja com muitas saudades. Para você que ainda não é membro da nossa igreja, essa é um pouquinho do espaço que a igreja tem, a nossa área de convivência, a nossa parte de entrada na igreja. Foi só começar o nosso culto, olha esse sol bonito que acabou de sair. Você consegue enxergar alguma coisa, Thiago? Consigo. É que você está na sombra, né? Eu que estou aqui no sol, com essa roupa aqui eu estou no sol, né? Eu me dei bem. Queridos, nós vamos dar início ao nosso culto. Hoje é 19 de setembro de 2021 e o texto que nos convida à oração silenciosa se encontra em Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11. Convido nosso irmão Tiago para que juntos leamos todos a uma só voz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Oremos silenciosamente, ouvindo o nosso prelúdio. Bom dia, igreja, bom dia a todos que estão assistindo este culto, que está sendo agora transmitido pela internet, para que todos possamos, juntos, em comunhão, estar lendo a palavra de Deus e adorando a Deus. Neste tempo de adoração, nós adoramos ao Senhor, que tudo fez a natureza, fez a nós e nos cuida todos os dias de nossas vidas. O texto que nos convida à adoração está no Salmo 50, versos 5, 6 e 7. Você que está acompanhando na Bíblia aí, ou no aplicativo, ou no seu site mesmo preferido de Bíblia, né? Procura aí o Salmo 50, né? Para a gente poder ler todo mundo junto de forma alternada. Salmo 50, versículos 5, 6 e 7. Vamos ler juntos. De forma alternada. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Todos. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Louvemos com muita alegria este louvor de adoração ao nosso Deus, o hino número 65 do Inário Novo Cântico. Louvemos a Deus.
Louvado seja Deus pelo hino que acabamos de ouvir. Vamos agora nos colocar diante do nosso Pai, diante de Deus, e orar em adoração a Ele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, mesmo que não fisicamente juntos, reunidos, mas unidos em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, podendo louvar-te, adorar-te, bendizer-te, Senhor. Que receba, Senhor, este culto, este momento de louvor, de adoração, Senhor, que é só para Ti, Senhor, é por Ti e para Ti, Senhor. Tudo foi feito para Ti. É o que Te pedimos, que receba, mesmo nós sendo pecadores, em nome de Jesus Cristo, que nos salvou. Amém. Queridos, é tempo de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3, é um texto que nos convida à confissão. Não permita que nada tire de você a oportunidade de, nesta hora, confessar os seus pecados ao Senhor e retomar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos convida, Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3, leiamos alternadamente. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Todos, pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Louvemos ao Senhor com o hino de número 107 e preparemo-nos para logo após ouvirmos esse lindo hino que será cantado, preparemo-nos para confessar ao Senhor os nossos pecados. Cantemos. Corre
Jesus, diante de Ti estamos nesta manhã. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Agradecemos-Te porque ouves a nossa oração e queremos pedir-Te, ó Pai, que cada dia mais todos os Teus filhos estejam unidos ao Senhor na certeza de que seus pecados são perdoados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Convido o meu irmão presbítero Tiago para que faça a leitura que nos convida à saudação da paz. Irmãos, a leitura que nos convida à saudação da paz, declaração de perdão, está no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 10. Carta, de Tiago, capítulo 4, versículos 8 e 10. Leiamos a uma só voz. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, com nossos pecados perdoados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Tiago. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo, moço do iFood. Paz de Cristo, taxista. A todos aqueles que estão participando neste momento, nesse ato de culto, a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, na hora da palavra, o sol raiou. Que assim a luz do Senhor também permaneça em nós. É tempo de recebermos a palavra do Senhor. E para esta oração por iluminação, convido a nossa irmã Thelma Melo. Bom dia, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, na Tua presença neste dia, nesta manhã, para Te pedir, Senhor, que Tu esteja nesse momento com o reverendo Anderson, que nos trará a Tua palavra, Senhor. Que através dela possamos nos tornar pessoas melhores, cristãos melhores, para a honra e glória do Teu nome. E onde a Sua palavra estiver sendo pregada neste momento, que aquele, Senhor, enviado por Ti, tenha a sabedoria que Tu dás, Senhor, para transmitir ao Teu povo as verdades contidas na Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nesses momentos, que possamos, Senhor, entender o que Tu queres de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós vamos meditar sobre algo que é uma dúvida recorrente entre as pessoas. Nós temos aí, desde escritos até mesmo filmes, falando sobre esse tema que é o final dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse, quando é que vai acontecer isso? E muitas pessoas também, às vezes, trazem algumas dúvidas, né? Outros, curiosamente, eles não têm dúvidas nenhuma, eles têm todas as certezas. Quando perguntaram para Jesus quando ele voltaria, ele disse que não nos competia saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está lá em Atos, capítulo de número 1. No entanto, Jesus também deixou alguns sinais, algumas séries de evidências acerca do seu retorno. Todos nós temos um conhecimento, quase que nosso inconsciente coletivo, um conhecimento geral, de que a volta de Cristo ela se dará em um período classificado como o final dos tempos para a humanidade. O que vem a ser esse final dos tempos? O que vem a ser isso? Queridos, eu vou falar sobre esse assunto, aliás, nós falaremos ao longo dos 4 domingos, e primeiramente não espere de mim cravar data, tá? Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, nós vemos muitos estudiosos querendo cravar datas, dizendo que Jesus vai vir no ano tal, vai vir no dia tal. Eu não farei isso de forma alguma, até porque ele já disse que isso é da competência do Pai. Se Jesus falou que é o Pai quem decide, o que o Anderson Dias de Abreu vai dar pitaco? Nenhum. Porém, não entrando nesse contexto de data, taxar dia e hora que vai vir, nada disso. Porém, nós temos no nosso tempo presente, eu estou falando hoje aqui, é 2 de maio de 2021, é dia 2 de maio de 2021,
nós temos algumas movimentações ao redor do mundo que elas são um tanto estranhas do ponto de vista do sistema normal da humanidade, e ao mesmo tempo elas começam a apontar para algumas coisas que a Bíblia ela foi trazendo para nós em termos desse conceito, né, de fim dos tempos, de Apocalipse. Significa que as coisas que nós estamos vendo, significa que já estamos no princípio das dores? Não sei. Não vou afirmar que já estamos e também não vou afirmar que não estamos. Não sei. Significa que o anticristo já existe, já está vivo? Também não sei. Pode ser que já esteja vivo. Pode ser que já seja presidente de um país, né? Do jeito que as coisas estão, é o anticristo, mas será que vai ser homem ou vai ser mulher? Também não sei. Não dá para taxar, cravar nada. As coisas estão aí como elas estão. Agora, isso tudo, esse contexto de trazer isso para vocês, nasceu de uma constatação. Nós estamos com a nossa sociedade hoje, em um contexto de pandemia, vivendo o que muitos têm chamado de um grande reset, que significa uma enorme reiniciada, né? Um reinício da nossa forma como viver em sociedade. Nós já estávamos experimentando isso em pequena escala, só um instantinho. Nós já estávamos experimentando isso em pequena escala, ou seja, vendo uma evolução e até achando natural a evolução tecnológica, algumas evoluções sociais, algumas mudanças em termos de tratos e comportamentos, um avanço enorme da tecnologia, da ciência. Porém, de acordo com estudos recentes, nós experimentamos, e eu já compartilhei esse link, se eu não me engano, nos grupos da Igreja da Tijuca, nós experimentamos aí pela primeira vez um revés, de que pela primeira vez na história conhecida, datada, documentada, escrita, é a primeira vez que os filhos, eles têm menos inteligência, o coeficiente de inteligência é menor do que os pais. Olha isso, hein, gente? Que estranho, né? Os filhos sempre são mais inteligentes do que os pais, vão evoluindo, a humanidade foi evoluindo, mas dessa geração, de acordo com esse estudo que foi publicado pela BBC, parou. E não foi uma estagnação, começou a haver um retrocesso. As crianças não têm o mesmo nível de inteligência dos seus pais, não. Elas agora estão menos inteligentes. E o que se acredita isso? Tecnologia. O olho o tempo todo focado, aonde eu estou focado agora? Numa telinha de cristal líquido. É isso. E nós temos então a primeira leva, né, dos nossos descendentes, tornando-se pessoas menos inteligentes do que seus pais, e agora tivemos essa pandemia. Uma pandemia que ela basicamente bugou, né, ela travou a vida da humanidade. Muitas pessoas, claro, né, sempre aqueles que conseguem fazer do mal um bom negócio. Então, gente que aproveita esse período de pandemia para poder vender dificuldades, para depois apresentar dificuldades para vender oportunidades. Há aqueles que de forma natural, visando o seu bem e o do próximo, conseguiram fazer desse momento um momento de mudança para melhor. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas sofre até hoje o impacto desta pandemia. E está se aproveitando essa pandemia para fazer uma mudança na sociedade de uma forma gigantesca. Eu vou lhe dar um exemplo, e aqui eu estou partindo do pressuposto que o nosso público, você que está me ouvindo, é uma pessoa ponderada, tá? É até arriscado o que eu vou falar aqui,
mas eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou falando, não no que você acha que eu penso do assunto, tá bom? Veja, ouça bem o que eu vou falar. Toda forma de se preservar a vida, eu acho muito importante, especialmente no quesito dos remédios. Como é bom você estar doente e saber que se você tomar um comprimido ou tomar uma injeção, você vai ficar bom. Isso é maravilhoso. Quem não quer isso? Todos nós queremos. Como é bom nós vermos o avanço da ciência demonstrando cada vez maior a eficácia das vacinas que hoje foram produzidas de forma emergencial para a Covid-19. Isso é ótimo. Quem dera que as vacinas tivessem 100% de eficácia e você tomando uma única dose já não precisasse mais usar máscara, pudesse voltar a abraçar, beijar as pessoas, sentar nos ambientes sem essa coisa de distanciamento. Quem dera, mas ainda não é possível, infelizmente. Até então tudo normal, mas o que me estarreceu foi ver que este tema, a oportunidade de imunizar as pessoas contra a Covid, está se transformando em um divisor entre os seres humanos, onde começa a nascer estudos e possibilidades de você desenvolver um passaporte de vacinação mundial. E aí, volto a repetir, a cura, a imunização para qualquer tipo de doença, não é só Covid que mata, né? Já pensou uma vacina contra o câncer, uma vacina contra a AIDS? Fantástico! Quem dera, tomara, oxalá que nós caminhemos para isso. Mas aí eis que nós vemos o ex-dono da Microsoft com um projeto, e é um projeto, claro, de escala mundial, de concentrar todos os imunizantes de todas as doenças as doenças contagiosas em uma única vacina. Quando eu vi isso, falei, caramba, graças a Deus, você não precisa esse calendário de vacinação, tem que levar a criança com 1 ano, 3 anos, 5 anos, 8 anos, não. Você toma uma única dose, você está imunizado, catapora, cachumba, gripe, tomara que até lá também inventem a cura para dengue, enfim, você está imunizado para tudo, que coisa boa! Só que aí, o mesmo ex-dono da Microsoft que está levantando essa lebre, ele vai dizer o seguinte, que a ideia, com isto, uma vez que está se produzindo uma vacina, está se estudando e testando uma vacina, que ela seja eficaz contra todas as doenças contagiosas, será necessário construir também, cada indivíduo vacinado ter um passaporte mundial de imunizado. E aí perguntaram, mas espera aí, esse passaporte é em papel? Aí é no celular, a pessoa vai mostrar, vai ser lido, é um código QR. Ele, não é um passaporte mundial, não é papel, não. É simples. Nós estamos também trabalhando com nanopartículas, partículas microscópicas, por isso são nanopartículas, que vão identificar as pessoas, e a pessoa vai ser identificável sem apresentar nada. E aí perguntaram, mas como que ela vai ser identificada sem apresentar nada? Muito simples, ela vai brilhar. Você vai passar por um local onde, se você for imunizado e tiver essas nanopartículas, elas vão brilhar um brilhinho ou na testa ou na mão. E como é que é o nome? E até então, eu estou de inocente, afinal de contas, para ver a temperatura do termômetro, pega na nossa mão, pega na nossa testa, tudo bem? E aí, ele disse o nome dessas nanopartículas que brilham. E o nome, foi dado o nome a elas de luciferase. Entenda, elas poderiam ter o nome luciferase, satanarase, diabolase, podia ter o nome deusrase, cristorase. Entenda, não é o nome, tá? Não é só o nome, não é isso.
Não quer dizer também que uma vez que se ela estiver no seu corpo, você perde a salvação. Não, não, esquece isso. Não se afobe. Não tem a ver com o poder que a pessoa acredita ao fato, mas tem a ver com que pessoas com esta crença estejam ditando os rumos da humanidade. Esse é o ponto. Nós temos no Apocalipse descrito que ninguém ia comprar ou vender se não tivesse um sinal. E esse sinal seria conhecido como a marca da besta. Aí me vem um indivíduo e diz que você vai ter nanopartículas que vão brilhar tanto na sua testa ou na sua mão, e o nome é Luciferase, um nome inspirado na estrela da manhã, Lúcifer. Aí eu volto a repetir. Com isso quer dizer que Satanás está dentro da nossa casa? Não, não, gente, esquece. Não dê poder ao diabo que ele não tem, tá? A grande questão, e eu volto a insistir, é que independente da crença das pessoas, há indícios de algumas coisas que estão nas Escrituras que podem vir a se cumprir em um futuro mais próximo do que nós esperávamos, que afinal de contas ninguém quer viver, né, aquelas cenas que nós lemos no Apocalipse. Nós queremos nascer, viver, reproduzir e morrer feliz, de velhinho, morrer feliz de idade e dormindo. E eu ainda vou além, e dormindo no hospital, que eu não quero nem dar trabalho para minha família, ter que buscar em casa, não, já estou no hospital. Talvez nós vejamos esses sinais acontecendo de forma mais frequente, porque a coisa está muito casada, uma pandemia mundial. Eu não sou adepto da teoria da conspiração de que foi proposital, não sei, isso aí não é, eu não quero que você vibre nessa frequência não, tá? Esquece as teorias de conspiração. A única coisa que eu estou querendo lhe transmitir nesta manhã é que boa parte dos nossos governantes, eles são ligados por um tipo de um calendário ou uma forma de classificação das coisas que é contrário ao que nós lemos na Escritura. E que algumas das coisas que eles acreditam, a Escritura disse que iria acontecer. É isto. Deu para entender? Se essas partículas têm efeito no seu corpo, se você vai para o inferno, não esquece isso. Não estou falando de nós. Eu estou procurando mostrar para você que algumas coisas que estão acontecendo no mundo, elas começam a encontrar reverberação no que a Bíblia disse que ia acontecer. É isso. Significa então que esta será a marca da besta? Não sei, meu amigo. E também não estou muito preocupado com isso não. Quem já foi trabalhado pelo Espírito Santo, quem tem Cristo cravado no coração, quem tem Deus trabalhando a consciência, pouco se importa com marca que vai ter em pele ou em si. Não, esquece isso. Nós já somos nova criatura. A besta quer fazer uma marca. O corpo já é templo do Espírito Santo. Mas não é isso. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que nós devemos ficar como a Escritura nos manda, ficar em postura de vigilância. Porque pode não ser isto, mas e se for outra coisa que já está acontecendo agora? Bom, perguntaram, dito isto, fazendo essa introdução, que eu espero que você tenha me compreendido, e também se não entendeu, gente, só mandar um zap, tá? É melhor você mandar um zap perguntando, ou escreve nos comentários aí, deixando seu telefone que eu retorno um áudio. É melhor você me perguntar do que ficar com a dúvida, que aí também começa a dizer algo que eu não disse, tá bom? Mas, excetuando então essa introdução, a questão do final dos tempos era uma coisa recorrente, desde a época de Jesus. E quando Jesus encarna em figura humana, os discípulos vão até ele e, conversando com ele, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, nós temos um diálogo interessantíssimo, que é o nosso tema nesta manhã.
o que Jesus, Deus encarnado, a Bíblia diz que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ok. Aí o Pai, que age no Filho, nos fala essas coisas. O que o Pai, através do Filho, falou acerca de como seriam esses tempos, que só cabe a Ele, que só é a autoridade dEle? Vamos lá. Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha que coisa interessante. Os discípulos, Jesus saiu do templo e os discípulos se aproximaram dizendo assim: Senhor, aproveita que o Senhor está aqui, olha um pouquinho como é que é a construção desse templo. Sabe o que estavam fazendo, na verdade? Seria basicamente o seguinte, tá? Em português claro: Senhor, aproveita que o Senhor está aqui, olha a beleza desse templo, é aqui que o Senhor tem que ficar. Senhor, o Senhor é maior do que todos esses fariseus que estão aí dentro, esses escribas, esses saduceuzinhos, perto do Senhor. Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o maior dos profetas, que eles não confessavam muito o Messias, não. O Senhor é o maior dos profetas. O Senhor é a reencarnação de Elias, o Senhor é a reencarnação de João Batista. Só Pedro que disse, né? Tu és o Messias. O Senhor tem que ficar aqui. Senhor, acorda um pouquinho, assume o que é seu e deixa que cada um de nós também cresça com isso. Eu não aguento mais ficar andando com o Senhor para lá e para cá, arrastando sandália, andando descalço, não tendo onde dormir. Se o Senhor é o Senhor, o milagre que o Senhor faz, 5.000 homens são alimentados. O Senhor tira demônio no olho. O Senhor entorta os fariseus aí com 3 palavras que o Senhor diz. O Senhor constrange todo mundo. Só é para ficar aqui, Jesus, e a gente mandar junto com o Senhor. Aí Jesus olha o templo e ele diz: ó, vocês estão vendo isso aqui? Isso aí não vai ficar nem pedra sobre pedra, isso aí vai acabar. E os discípulos começam a ficar preocupados, porque se o grande sonho da vida deles era que Jesus assumisse Israel e eles fossem os ministros, se vai acabar o templo, para eles acabou a religião. Se acabou a religião, o que nós fazemos agora? Voltar a pescar? Nem sonhando. Que se acabou a religião, acabou tudo. E agora? Aí você entende. No Monte das Oliveiras, versículo 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, no privado. Por quê? E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Em outras palavras, Senhor, tem todos os discípulos, mas aqui só para nós que somos os 12, aqui no privado, aqui, né, no chat, né, só aqui entre nós, para não espalhar, porque a gente tem que ter sempre uma vantagem em relação aos outros, tá? Só aqui a peixada, só aqui a, né? Diz para a gente o seguinte: faz uma gentileza, dá um cronograma para a gente de tudo que vai acontecer até esse templo acabar e até o mundo acabar, que aí cada um de nós vai se preparando, cada um ajeita o seu, ninguém é pego de surpresa, entendeu? Nós andamos com o Senhor, nós temos essa prioridade. Olha isso, gente. Mas aí é curioso que sabe o que Jesus faz? Jesus diz: vocês querem um cronograma de como essas coisas vão acontecer? Vocês querem um cronograma de tudo que vai acontecer antes da minha vinda e da consumação do século? Eu dou para vocês. Diagrama esquemático, organograma, a planilha, dou para vocês agora. Preparados? Então vamos lá. E aí Jesus começa.
Vede que ninguém vos engane. Primeira coisa que vai acontecer. O espírito do fim dos tempos, o espírito da consumação dos séculos, ele é marcado, caracterizado pelo engano. Todos acharem que é algo quando na verdade não é. É engano. Como nós temos visto já no nosso tempo pessoas tão enganadas acerca de tantos assuntos. Pessoas que falam de determinados assuntos sem ter autoridade nenhuma. E pessoas que, pasmem, têm autoridade sobre determinados assuntos, não tratam o assunto com a autoridade que têm, tratam pelo seu achismo. O tempo, neste tempo agora de 2021, que nós estamos aqui refletindo sobre esse texto, já está sendo de engano. Lamentável, mas é a primeira característica que Jesus traz, de que vai ser de engano. Porque virão, verso 5, muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que é isso, gente? Você vê alguém, com exceção do Henri Cristo, mas você vê outra pessoa dizendo que é o Cristo, querendo enganar as pessoas? Muito raro. Mas não se engane, porque tem muita gente dentro das igrejas trazendo para si o título de Messias, de Salvador da pátria. E isso é verdade. Tem muita gente dentro das igrejas que tem esse desejo de ser Deus. Porque ao dizer que é o Messias, que é o Cristo, está trazendo para si o papel de ser o quê? O próprio Deus. E como tem ovelhinhas enganadas nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, ovelhinhas enganadas, seguindo pessoas, quando estas pessoas tratam elas como se elas fossem adoradores, e eles são divindades. Se engana com isso não, meu amigo. É muita maldade que tem nesse meio, infelizmente. Muita gente dizendo para si, ó, quem sabe sou eu. Cola comigo, vem na minha que está na boa. Eu sou a referência de espiritualidade. Engano. São pessoas assim que Jesus está se referindo. Quando disserem, ó, aquele ali é o Messias, aquele ali é o prometido, é por ele que a gente tem que ir. Isso é espírito de engano. E a palavra do Senhor ainda diz, os sinais desse tempo, certamente ouvireis falar de guerra, e também de quê? Rumores de guerra. Ocorrerão guerras, mas nós também seremos bombardeados de zum, 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 de que está tendo guerra, de que vai ter guerra. Olha o espírito do engano, já agindo no nosso tempo. O espírito do engano hoje ainda é chamado de fake news. Qual vai ser o nome que nós vamos dar no futuro? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Queridos, verso de número 6, diz que nós não devemos nos alarmar. O Brasil é o maior país em consumo em número de consumidores de ansiolíticos no mundo. O Brasil é o maior país, é o país que tem a maior população que utiliza, que faz uso de controladores de ansiedade. Aí vem a Escritura e diz, olha, o espírito do engano vai operar, você vai ouvir que vai haver guerra, você vai ter rumores, ou seja, mais um zum zum de guerra. Isso tudo é só para te alarmar. Não vos alarmeis, não fique ansioso, não entre em pânico. Você vai me dizer que isso já não está acontecendo? Pode ser que isso só aumente, pode ser até que cesse, mas depois retorne. Essa é uma das características do fim dos tempos, de acordo com o próprio Deus. A palavra do Senhor ainda diz, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós teremos gente se fazendo de Deus, gente se achando o próprio Deus, nós teremos o espírito do engano, nós teremos guerras, nós teremos rumores de guerra, nós teremos uma sociedade
toda marcada pelo alarme, pela ansiedade, E aí Jesus diz, mas isso ainda não é o fim. Aí o verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Característica do princípio das dores, verso de número 8, tudo isto o quê? Engano e enganadores, pânico, brigas políticas e sociais, nação contra nação, mas também reino contra reino. Nós teremos os países brigando, mas a sociedade também entrando em colapso. Teremos guerras civis. Ódio aos discípulos, olha aqui, ó, verso de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Característica do princípio das dores. Veja bem, se você está com papel e caneta, anota. Como isso é gravado, você pode ouvir até o final, depois voltar esse vídeo e pegar aos pouquinhos. Característica do princípio das dores, de acordo com o próprio Senhor Jesus. Engano e enganadores, pânico, guerras políticas e sociais, discípulos torturados e assassinados. Ainda bem que a humanidade evoluiu ao ponto de perceber que tortura não é mais só física, também há tortura social e há torturas emocionais. Os discípulos serão de todas as formas torturados e assassinados. Ódio aos discípulos por falarem em nome de Jesus. Ora, nós estamos no Face e no YouTube. Já teve cultos da nossa igreja que foram bloqueados. E nós tivemos que subir outro arquivo, tirar uma coisa ou outra, porque estamos falando somente de Jesus. Você que nos acompanha, você que é membro da Igreja Presbiteriana da Tijuca, ou você que está nos acompanhando aí nesse período de pandemia de forma online, você já percebeu que aqui na igreja, nos nossos cultos, eu entro e saio, não digo nem meu nome muitas vezes. Devocionais diárias eu faço e saio, não digo nem meu nome. Aqui tudo que nós queremos é proclamar Jesus. E é curioso que uma mensagem onde nós só falamos o que Jesus disse, são cortadas. Qual o critério? A palavra ainda diz que nós teremos, olha só, uma sexta característica, será no verso de número 10, nós teremos escândalos, falhas. Escândalo não é da pessoa olhar e ficar assim mega assustada, horrorizada, não, mas falha. Tem muito crente falhando em manter casamento, falhando até em se divorciar, pasmem, falhando na criação dos filhos, crente com criança com 6, 7 anos dizendo o seguinte, o que eu pude fazer eu já fiz, agora está nas mãos de Deus. Criança com 5 anos, criança com 4 anos, falhando com a igreja. Indivíduos que sequer compartilham mensagens, testemunham do Evangelho, nem sustentam a obra do Senhor. Os que menos sustentam são os que mais cobram uma atitude da igreja. Eles só não sustentam financeiramente a igreja, mas cobrança, nossa. Queridos, não ajudam missionários, não dão ofertas missionárias, falham nisso. E esses que falham nesses assuntos, pasmem, são os que acham que, fazendo o bem, ganharão uma vaguinha no céu. Pasmem. A palavra do Senhor ainda diz que não apenas haveremos falhas nos meios dos discípulos, mas também haverá traição. Mas isso já tem hoje aí para nadar de braçada.
Você já viu a quantidade de crente que trai um ao outro, rapaz? Impressionante. E não é traição conjugal, não. É lance de você ser você ter ali naquela pessoa uma confiança, um carinho enorme, e aquilo para o outro nada significa. Enfia a faca no teu pescoço igual está cortando um pão, com naturalidade. Falha, traição e também ódio, meus queridos, como pastor posso lhe dizer, há pessoas, crentes, membros de igrejas, que você senta para conversar com elas, você fica na dúvida se a pessoa está normal ou se está endemoninhada. Porque o volume de ódio que a pessoa traz dentro de si, a quantidade de bile que ela regurgita quando se abre para você, é desproporcional ao que ela está falando. Ódio, ao ponto de você olhar para a pessoa e dentro de você já começar a orar pedindo: Senhor, se for um espírito imundo, que o Senhor liberte essa pessoa. E não é espírito imundo, não. É ódio dentro do coração. Como que isso é possível, eu não sei. É que para mim há uma diferença entre discípulos de Jesus e crentes, tá? Mas tem muito crente com muito ódio no coração. Falam de suas igrejas com ódio. Falam de seus pastores ou ex-pastores com ódio. Falam de seus casamentos, de seus filhos com ódio. Falam de suas profissões com ódio. Falam de amigos, pessoas com quem elas ainda se relacionam, com ódio. Isso já está escrito, que haveria de ser assim. Vai ser agora? Não sei. Vai demorar quanto tempo? Também não sei. Só estou te descrevendo como Deus falou que ia ser. A palavra do Senhor diz que não apenas haverá traição e ódio, mas haverá falsos profetas e engano a todos. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e vão enganar muitos. Por isso que aqui a gente insiste com você. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leu isso? Agora leia o Novo Testamento sabendo o que Jesus falou. Compreendeu o Novo Testamento? Leia o Antigo Testamento tendo Jesus como sua referência. Aquilo que te mantém no caminho é o caminho. É a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Como é que você vai analisar a realidade se não tiver o filtro de Jesus? Quando você achar que você já é maduro o suficiente para não ser enganado, desculpa, tu já está enganado. Tu já está enganado. Tu mesmo te enganou. Isso, se foi você mesmo que se enganou. A palavra do Senhor ainda diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade, injustiça, amoralidade. Hoje há pessoas que defendem pedofilia utilizando um termo, amor transgeracional. Significa que um indivíduo de 70 pode ter relações sexuais com uma criança de 9 anos, um indivíduo de 60, 70 anos, de 50 anos, de 20 anos, de 30, pode ter relações sexuais com uma criança, porque é um amor transgeracional. Hoje em dia a pedofilia não é nem tratado mais como uma anormalidade, um crime. Começa a ser pensada como uma doença. Onde, se for uma doença, o indivíduo que a praticou, ele não é tão culpado, porque é uma doença, ele não tem tanta culpa assim. E o oposto também é verdadeiro. Mulheres de 60, 70,
querendo se deitar com meninas de 7, 8 anos. E sabe o que a sociedade tem começado a pensar sobre isso? É só uma doença. Punições mais brandas porque a pessoa é doente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quanto maior a iniquidade, a amoralidade, a injustiça, a imoralidade e a injustiça, maior é o recrudescimento do amor. E a palavra do Senhor diz que o amor vai se esfriar de quase todos. Quantas atitudes nós vemos hoje, tudo fruto da falta de amor. Quantos assassinatos, o assassinato em si já é falta de amor, mas o sadismo, o requinte de crueldade. Quantas mães matando seus filhos, quantos pais chorando porque não tiveram a guarda de seus filhos para tomar conta. Quantos cônjuges se matando uns aos outros. Quantas igrejas que se transformaram em sinagoga de Satanás. Porque se não há mais amor, não há mais comunidade. Você pode ter o mise-en-scène religioso, o sacerdote, conselho, pastor, não sei como é que é na sua igreja, se é sacerdote, se é pastor, se é reverendo, qualquer que seja. Você terá o mise-en-scène religioso, mas se nessa comunidade a iniquidade for tratada como algo normal, todo mundo pode transar com todo mundo pode beber até cair, fofoca não é fofoca, é somente networking, é somente tráfico de informações, influências. Ajudar missionário para quê? Não ajudar missionário não. Dízimo caiu, é coisa do Antigo Testamento. A igreja está rica. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que diz a palavra do Senhor. Pastor, o que a gente faz, hein? Tem salvação para isso? Claro. É óbvio que tem salvação. Você está esquecendo, meu amigo, o Evangelho é o Evangelho de boas novas, boas notícias. Você veio até aqui, teve paciência, louvado seja Deus. Quer receber uma boa notícia? Claro. Senhor Jesus, depois de tudo que o Senhor narrou, engano, pânico, brigas políticas e sociais, tortura entre os discípulos, escândalo, falha do povo, traição, ódio, falsos profetas, cultura do engano, iniquidade, perversidão, diminuição do amor. Tem como eu escapar disso? Sabe o que Jesus responde? Claro que tem. Claro que tem. Ué, Jesus é o que ensina. A minha vida ninguém tira de mim, sou eu que dou. Em outras palavras, tem autocontrole de ti, como eu tenho de mim. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo e ame a ti mesmo. Ora, claro que dá para sair disso. É óbvio. Como? Está escrito. Como se salvar de tudo isso? Verso de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que simplesmente tiver dentro de si o desejo de não desistir, aquele que tiver dentro dele a força de não curvar-se, aquele que o tempo todo estiver focado em mim e não desistir de querer ser igual a mim, esse será salvo.
Essa salvação tem a ver com a eternidade? Não, meu filho. Olha só, tua alma já está com Deus, fica tranquilo, eu creio assim. Como é que eu vou ficar catalogando quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Para mim vai todo mundo para o céu, e quem decide é Deus. Ora, mas no nosso trato aqui, ser salvo, está tranquilo. Você vai para a eternidade, você está sentado junto com o Pai, fica tranquilo. Nós não estamos falando de salvação para a eternidade, não. Mas é sobreviver nesse mundo mau, com tudo isso acontecendo. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porque tudo que vai acontecer só tem um objetivo: renuncia ao teu Deus e se perca entre você mesmo. Se perca nos seus valores, se perca na sua personalidade, perca-se. Sabe o que Satanás diz? Deixe de ser você. Assuma meus valores e chame esses valores de um novo você. Essa é a proposta do diabo. Mas a proposta de Jesus: eu vim para que tenham vida e que vocês tenham vida em abundância. Aquele que perseverar até o fim, esse se manterá salvo. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 21, verso de número 19, para nós encerrarmos. Lucas capítulo de número 21, verso de número 19. A palavra do Senhor diz: é na vossa perseverança, Jesus falando, é na vossa perseverança, é na vossa insistência, é no seu propósito sendo construído dia após dia, de não desistir, que você vai ganhar a ti mesmo, que tu ganha a tua alma. Coisa mais linda, gente. Meu Deus, eu fico tentando achar palavras aqui para transmitir a vocês, porque ler um texto desse me dá vontade de não falar mais nada. É na vossa perseverança, é no propósito firme de não desistir que você ganha a tua alma. Porque se você não batalhar, meu amigo, a mídia rouba a tua alma, a politicagem rouba a tua alma, o vizinho rouba a tua alma, mulher rouba a tua alma, homem rouba a tua alma, filho rouba a tua alma, tudo rouba a tua alma. E Jesus conclui dizendo: E Jesus conclui dizendo no verso número 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Só aí então é que virá o fim. Como é que é um evangelho do reino em tempos de tantas calamidades? É esse que será pregado a todas as nações. Aqui na IPT, você está ouvindo ele agora. Deus seja louvado. Queridos, é possível salvar-se? Não, é possível ser salvo. E a forma como Deus diz que nós podemos ser salvos de tudo isso que assolapará a humanidade, e Jesus ainda diz que é o princípio, é perseverando. Persevere até o fim. Sente do lado do seu filho e assista ao que ele está vendo na TV. E evite assistir alguns programas na frente dele. Sabe por quê? Você pode até dizer: o problema não é que o programa que você assiste não tem problema. Eu concordo. O problema não é o programa que você assiste, o problema são os comerciais. Porque os comerciais fazem propaganda de tantos outros programas que você não está percebendo. Mas uma das artimanhas do diabo é a erosão. Seu filho não precisa mais sair na rua, ir à rua, para ver algo iníquo. Basta ele estar brincando na sala de casa. E aquilo vai entrando no ouvido dele e na mente. E ele vai achando que é normal, porque os pais nada objetam em relação ao que está passando na TV. E aí mais para frente vai dar um trabalho para tratar isso. Persevera. Ore com a sua esposa de manhã e de noite, sempre que possível. Ore com seus filhos. Faça jejum. Mantenha-se cada vez mais focado em Jesus. Persevere. Porque Ele mesmo disse: você quer passar de tudo isso?
É só não desistir. Aquele que não desistir será salvo. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Te peço, ó Pai, que tu continues a abençoar a cada um de teus filhos e ensina-nos a viver o princípio das dores, quer a nossa geração, quer outra, aquela que assim o passar. O tempo é teu, a época é tua, tu tens autoridade. Ensina-nos, ó Pai, a viver esses tempos conforme a tua palavra diz. E se não formos nós a passar por eles, que possamos ensinar este evangelho àqueles que virão e talvez passem por isso. Em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem, o que Deus fala sobre, aí sim, a grande tribulação e como ser salvo durante a grande tribulação. Hoje foi o princípio das dores. E já foi leve, acho que foi médio, né? O hard ainda vai vir. Mas isso no dia 9 de maio. Que Deus te abençoe e guarde. Voltemos agora para o nosso santuário e consagremos ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas como uma das expressões do nosso amor ao nosso Deus. Recebemos a palavra do Senhor e agora podemos materializar a nossa gratidão. Dízimos e ofertas não são um seguro, onde se você pagar, você está isento de passar por qualquer desfavor, não é isso. Mas dízimos e ofertas são gestos de gratidão por aquilo que o Senhor já deu. Você separa uma pequena parte como um gesto de gratidão a Deus por aquilo que Ele entregou. Com essa pequena parte do muito que o Senhor lhe concedeu em relação a essa parte que você separa como um gesto de gratidão, é que é possível sustentar os missionários que vez por outra você vê passando filmetes durante o nosso culto, é possível participar das campanhas missionárias, é possível sustentar as instituições de caridade que a nossa IPT abençoa, e são pelo menos 5 instituições, é possível nós termos a bênção de contar com pastor, secretária, contínuo, nossa junta diaconal está sempre abastecida com cestas básicas para auxílio, é possível a manutenção do bazar, é possível termos a nossa zeladoria. Tudo isto é possível porque o povo do Senhor é grato e tem sido grato ao Senhor há 54 anos aqui na Rua Alzira Brandão, 135. Convido meu irmão diácono Gilmar Pereira Dias para que nos conduza na leitura do ofertório, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 23, versos 21, 22 e 23. Leiamos. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Todos. O que profiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Amém. Nós vamos cantar com bastante alegria esse cântico do nosso Cenário Novo Cântico, do número 312, Há Trabalho Certo. Cantemos, Senhor, ao nosso Senhor esse hino maravilhoso. Poderás fazer
trabalho certo para todo aquele que quer empreender também na obra do Senhor. Queridos, coloquemos diante de Deus a vida do reverendo Teodoro e de sua esposa Fátima. Essa cidade aqui eu não conhecia, Gilmar. Você já ouviu falar? Em Lábrea. Não, nunca ouvi falar, mas é lá da terra, lá da sua mãe, lá, né? Não, lá. Amazonas, desculpa. Amazonas. Sua mãe é do Maranhão. Mamãe é Maranhão. Desculpa. Eu olhei aqui, pensei que era Maranhão, mas é lá do Amazonas, deve ser longe. Já tinha ouvido falar? Lábrea? Nunca ouvi falar. Lábrea, no Amazonas. Oremos, reverendo Teodoro e Fátima, e da mesma forma, coloquemos diante do Senhor a nossa oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, na sua casa para te agradecer pelos dízimos e ofertas que o seu povo tem trazido e entregue aqui, Senhor, para a obra, para que possamos falar do seu maravilhoso amor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos dado força para que possamos trabalhar e assim conseguirmos, ó Pai, com o suor do nosso rosto, as nossas bênçãos, nossos recursos. Te pedimos pelos aqueles que estão desempregados, que o Senhor continue fortalecendo, ajudando para que nada falte. Fica com cada irmão e irmã da nossa igreja e os nossos visitantes também que têm colaborado, contribuído com a nossa causa. Te pedimos também uma bênção especial, Senhor, sobre esse pastor que está tão longe, Teodoro e sua esposa Fátima, um lugar que nós não fazemos ideia, Senhor, como é e onde é, mas sabemos que o que falamos contigo aqui, o Senhor liga no céu, e na certeza que o Senhor está abençoando o seu servo, que ele possa, Senhor, ter força para falar do seu maravilhoso amor, dê saúde toda a sua família, continue guardando os seus missionários, esses obreiros que nós temos orado durante toda a semana, domingo após domingo. Que a sua bênção seja sobre a cabeça de cada um deles, cada dia mais e mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E para sempre.
Amém e amém. Hoje, dia da Escola Bíblica Dominical, queremos mais uma vez agradecer pelas vidas dos nossos irmãos, tia Márcia, professor Augusto, a Gabriela, que durante esse período, Tiago Bolsas, que desde esse período da pandemia, já faz aí quase 2 anos, eles não deixaram que nossas crianças e adolescentes deixassem de ter as suas aulas de escola bíblica dominical. Não é verdade, Gilmar? Pastor, eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para o Augusto. Eu, como estou fazendo parte da UPA, tenho acompanhado as aulas maravilhosas. Até sugiro para os membros da igreja ali que não tiveram oportunidade de ver, dá uma passadinha lá. O Augusto tem feito um trabalho assim maravilhoso. Eu estou falando dele porque da UPA eu tenho acompanhado. Ele fez já sobre o calendário litúrgico, não é isso? Depois ele pegou o lecionário, tempo comum, aí ele fez Filipenses, agora está em Colossenses. Sim. E Filipenses, ele destrinchou todos os versículos assim com uma maestria. Parabéns, Augusto, meu amigo. Parabéns, Augusto. E provando que a tecnologia está a nosso favor, que ele está lá em Fortaleza, grava a sua aula e nós somos abençoados não apenas aqui, mas em qualquer parte do mundo, porque o número de visualizações é maior do que o número de alunos da UPA Tijuca, não é verdade? Curiosidade, se você pegar as primeiras aulas do Augusto no computador, mostrando ele ali com um papelzinho, escrevendo, né? Aí você vê hoje, entrando as mensagens, ele se aprimorou assim muito, né? Aquela questão do computador. É verdade. Você tiver a oportunidade de ir lá nas primeiras aulas no começo e ver era papel na tela, né? Papelzinho na tela, é verdade. Augusto, Camila, um abraço, obrigado aí, parabéns ao Augusto e todos os outros professores da nossa escola dominical. Parabéns, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Nós agora vamos para as nossas atividades, mas logo mais à noite, às 18 horas, estaremos de volta para participar de mais um culto ao Senhor. Que Deus nos abençoe, uma excelente semana. Até daqui a pouco. Paz. Paz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças,